abraço, Dudu! E também iniciando mais uma edição dos Donos da Bola. Destaque para a vitória do Cruzeiro ontem, 2-0, com autoridade para cima do Fluminense, com direito a gol de placa do William. Em campo, um tabu que se arrasta há anos para o Cruzeiro. Nos últimos 8 confrontos, o Fluminense venceu 5 e empatou os outros 3. O 9º embate começou marcado pela trocação. Sem querer querendo, Anderson quase abriu o placar. Um primeiro tempo com 18 finalizações. Só que a mais importante bateu na mão de Thiago Santos. Pênalti marcado com a ajuda do VAR. Ajuda também de Matheus Pereira, que tirou o foco e entregou a bola no último minuto para William colocar o Cruzeiro na frente. O Matheus foi muito inteligente de pegar a bola, todo mundo achou que era ele que ia bater e tirou a pressão de mim, então com um pouquinho de sorte, mas eu acho que pênalti bem batido é aquele que entra, então foi o gol, fico feliz. É importante que o William já merecia, falei para ele que ele merecia o gol. A trocação seguiu no segundo tempo. Cara a cara, Matheus Pereira mandou para fora. Dois lados que desperdiçavam as suas chances, seja de empatar ou de matar a partida. Até que veio a polêmica. Cruzamento na área celeste, a bola bate no pé e na mão de Ramiro. Apesar da reclamação, nada de pênalti. Lance que gerou o protesto do vice-presidente Matheus Montenegro no fim da partida. Mas vale rebobinar para antes do apito final e apreciar esta pintura de William, com direito a gaúcha e uma bomba, fechando o placar em 2-0. Nunca tinha acontecido de fazer 2 gols na mesma partida. Feliz demais e como eu tenho 2 filhos, então um para cada, foi especial. E ver o Mineirão gritando meu nome, cara, foi uma noite que realmente eu não vou esquecer. 25 de agosto de 2018. Essa foi a última vez que o Cruzeiro tinha vencido o Fluminense. Partida que inclusive aconteceu aqui dentro do estádio Mineirão. Um tabu de quase 6 anos que chega ao fim, empurrando o tricolor carioca para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Um sentimento horroroso, um sentimento muito ruim. Agora que tem que ser forte, tem que trabalhar, e trabalhar muito, e achar soluções para que o Fluminense saia dessa situação. E, repito, acredito que tem todas as condições de sair disso. Partida que acaba marcada pelo anúncio da despedida de Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, que chegou ao clube no início da gestão de Ronaldo Fenômeno e agora conduz o processo de transição para o novo dono da SAF, Pedro Lourenço. A gente entrega um Cruzeiro bem melhor do que a gente encontrou. A missão era essa, a missão está cumprida. Eu me sinto com o dever cumprido aqui com o Cruzeiro, com o torcedor cruzeirense. Tenho um maior carinho pela instituição. Ai, ai, ai. Ô, Valu, boa tarde, Valuzinho. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu contar uma coisa pra você aqui. Só alguns detalhes aqui, eu queria saber se você me apoia nisso que eu vou dizer. Primeiro, a campanha do Cruzeiro é uma campanha com autoridade, porque você está a 3 pontos do líder com um jogo a menos que o líder, né? Então, convenhamos, isso aí é para se comemorar. Outro ponto, quando você tem, por exemplo, o Seabra de treinador, e eu cantei essa pedra aqui, quando houve a virada da SAF, tudo para o Seabra é mais difícil. Por isso que eu acho uma desgraça quando alguém cita a tal da meritocracia. Para o Seabra, sempre, enquanto for técnico do Cruzeiro, sempre será mais difícil. Porque, vamos lá, se o Seabra com a campanha que está fazendo, de repente se o Seabra não está ali, no lugar dele está o Cudê, fazendo a mesma campanha, festejado. Prensa bombando, torcida louca, maluca, com o Seabra rola uma quizumba. O cara vai lá, o Fluminense faz um jogo muito justo, pelos desfalques, fez um jogo bom o Fluminense. Fez com que o Cruzeiro precisasse competir muito e se esforçar muito para ganhar o jogo. Aí ganha por 2-0, direito a um golaço do William, golaço de placa. Aí depois do jogo, tô lá ouvindo, Valuzeiro, lá no Samuel Venâncio, com a Amanda Buru, beijo para você, Amanda. E aí, tô ouvindo um monte de torcedor, mas não é bem assim, você abra, porque ele erra, mas todo treinador erra. O Milito erra no Galo, o Antônio Oliveira erra no Corinthians, o Tite há muito pouco tempo pediram a cabeça dele lá no Flamengo.
E no Cruzeiro, cara, a paciência com o Seabra, ela é menor. Então, por isso eu digo que para ele é mais difícil, porque ele não é o cara da nova SAF. Ele está tentando mostrar que ele pode ser o cara e eu torço muito para que isso aconteça. Porque ele tem, a impressão que eu tenho, não sei se você pensa assim, Valor, é que ele tem total controle da situação. Agora, se vai ter, a partir do momento que chegar essa leva de jogadores mais cascudos, é outra história, mas atualmente ele tem total controle da situação. E para fechar, depois nós vamos falar do William, da Vitória, mais... Ô, gente, não vai o Robert, não, me ajuda. Não vai o menino, não, que o menino é bom de bola. O menino faz fumaça, sabe? Você viu ali o quanto ele sentiu depois do jogo. Pô, o menino chora, porque chorou, você tá falando. Não. Porque ele é muito bom jogador. E a tendência desse time se ajustar e melhorar vai facilitar, inclusive, para ele. Então apoia ele. Aliás, apoia o time, né? Vaiar jogador com bola rolando, depois que sai. No momento que o Cruzeiro está vivendo aí, não me parece a melhor alternativa. Desculpa, não falo mais nada no programa. Valeu, boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos, a quem nos assiste. Uma vitória muito do trabalho do Seabra, que chegou ontem aos mesmos 14 jogos que o Nico Larcamon. 8 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Lembrando que o recorte do Seabra não tem Campeonato Mineiro, não tem o Souza, né? Não tem aquele primeiro jogo pela Copa Sul-Americana. Ele pegou um time com a obrigação de vencer, na segunda fase da Copa Sul-Americana, no retorno da primeira fase, e encarando esse Campeonato Brasileiro, que é dificílimo. Eu fico vendo, às vezes, os torcedores, o Cruzeiro encarou o Cuiabá e venceu com dificuldade. O que o Cuiabá fez ontem? Ganhou só do São Paulo no Morumbi. Só do São Paulo, que não perdia. 11 partidas. Sabe? Então, assim, cada jogo vai ser muito difícil. O Fluminense está passando um momento difícil, mas o time do Fluminense completamente quebrado. Você vê ainda jogadores em campo. O Renato Augusto, o Diogo Barbosa, não vive um grande momento, mas é um lateral com experiência. O Douglas Costa, o Germancano, o Kennedy. Que jogador, hein? Que jogador é o John Kennedy. E o Seabra foi capaz de colocar um Cruzeiro muito competitivo. Estou com o Thiago Fernandes, a gente falava em off. Gostei mais até do primeiro tempo ontem do Cruzeiro. Não é fácil você se atrever, mesmo com um time sem tantos jogadores de meio campo com essa característica, você posicionar o seu time para pressionar esse Fluminense no seu próprio campo. O Cruzeiro fez isso. O Matheus Pereira, uma partida muito dedicada taticamente com a bola. Ele não foi tão brilhante, mas taticamente, essa função, né, Thiago? Do pressionar lá na frente. Não foi tão brilhante, Faluzinho. Não, a única vez que eu discordei do você. É porque ele faz mais com a bola nos pés. Sim, isso aí, dele. Indiscutível, né? Ele ontem teve um trabalho mais de retenção, de chamar algumas faltas. E o Cruzeiro... Para espaço. Sim, e pro Marlon, brincadeira, né? Então, só para deixar os amigos falarem também, o Cruzeiro, na minha opinião, é bem treinado pelo Seabra, que vai mostrando repertórios. O Cruzeiro entrou com 3 volantes contra o Vasco, mas ontem ele entrou com 3 volantes com um funcionamento completamente diferente, com o Verón e o Robert à frente, o Matheus Pereira jogando como uma espécie de engante atrás desses atacantes, mas que subia também a marcação. E a gente vai destacar individualmente, ele é capaz de fazer um jogador que há muito tempo não entrava em campo. Para mim, dos volantes ontem, o Felipe Machado, enquanto esteve em campo, foi o melhor. E a torcida reconheceu. Foi o melhor. Sim, a torcida reconheceu. Então, o Cruzeiro chega à sua 4ª vitória em casa e já iguala o que fez no ano passado em 19 jogos. Sabe quem eu Deixa eu só fazer um Ramiro. O Daniel Chaturo me lembrou um negócio aqui que o Eltinho vai se lembrar, que eu falo sempre dele porque a memória dele é de elefante. Eu citei aqui, na terça-feira, um detalhe que eu gostaria que vocês observassem, o Daniel Chaturo me lembrou aqui. Eu até fiz um comentário aqui sobre isso, gravei lá no Instagram, ainda não soltei essa gravação não. Tenha atenção, ô Guto, fecha aqui no HG. Atenção, Alexandre Matos, Pelaipe, presidente Sérgio Coelho, Vitor Bage. Procura saber para nós aí se tem algum alinhamento da CBF com a transmissão, com a detentora dos direitos ou a empresa que faz a transmissão. Por que lances polêmicos não estão rolando replays? No lance do pênalti ontem, no pênalti que o Cruzeiro inclusive converteu com o William, ninguém entendeu quando o árbitro foi no VAR, não? Não teve replay. Por que não está rolando? Por que os lances polêmicos dentro da área seria para não apontar
Ai, mas tá... Ah, é teoria da conspiração. Não. É que são questionamentos que precisam ser feitos. Existe alguma composição da CBF, do quadro de arbitragem, para que a televisão não fique mostrando replays dos lances para, de repente, não apontar um erro? Ou alguma coisa que o árbitro, de repente, não viu? Por que não rolou? Por que vocês não mostraram o replay do lance ontem, do pênalti do Cruzeiro? 1, 2, várias tomadas, 2, 3, 5, 10 mil vezes. Por que não? E por que há algum tempo isso acontecia com frequência? É uma pergunta que precisa ser respondida. Eu não sei por quem. Eu acho que mais pelos lados da CBF e do CNM do que propriamente da televisão. A televisão é quem paga, ela toma as decisões. Mas no alinhamento com a CBF, com o quadro de arbitragem, eu estou achando muito esquisito que lances polêmicos, os replays sumiram da transmissão. Quando dão umzinho, com a câmera bem longe, para ninguém apontar. Desculpa, pois não. Não, HG, é que eu vi um Cruzeiro ontem muito bem. E, cara, é raro eu falar isso aqui, mas eu gostei da arbitragem do Matheus Delgado Candansan. E olha que eu tenho sérias restrições com ele. Eu lembro que ele fez só o pessoal da Hammer aí. Bom demais lá. Mas enfim, voltando, HG, o Matheus Delgado Candansan, que é um cara que eu não gosto, e não gosto mesmo, porque no jogo entre São Paulo e Palmeiras essa temporada, pra mim, ele fez uma lambança no Morumbis. O Matheus Delgado Candansan, pra mim, ele fez um bom jogo ontem. E a torcida do Fluminense, cara, ficou reclamando. A diretoria do Fluminense, a comissão técnica do Fluminense ficou reclamando. E aí, vou falar o quê? Vou citar o Matheus Delgado Candansan como responsável pelo resultado. O Cruzeiro deu uma surra no Fluminense no primeiro tempo. Dava para ter sido muito mais do que 1-0 que saiu do primeiro tempo. O Cruzeiro poderia ter feito 2, 3, 4-0. Deu só Cruzeiro. Teve uma chance o Fluminense na etapa inicial, que foi uma defesa feita pelo Anderson nos minutos iniciais. Depois disso, só deu Cruzeiro. Aí no segundo tempo o Fluminense até volta um pouco melhor, tenta umas 3, 4 oportunidades, mas depois disso o Cruzeiro consegue se reestabilizar, fazer muito bem a marcação e garantir o resultado. Então, sinceramente, o Everton, eu não consegui enxergar as reclamações do Fluminense, ou o motivo delas. O que eu consegui enxergar e avaliar muito bem é que, sinceramente, o Cruzeiro deu uma surra no Fluminense, especialmente nos 45 minutos iniciais. No segundo tempo, permaneceu sobrando em campo. Então, eu, Thiago, não consigo enxergar o motivo das reclamações do Fluminense. E, aliás, o que o Valu falou, eu faço dele as minhas palavras. O técnico Fernando Seabra tem feito um ótimo trabalho. Ele deu ontem um laço, como você costuma dizer, no Fernando Diniz. Um laço no Fernando Diniz, que é o atual campeão da Libertadores. Colocou o Fluminense encurralado no campo de defesa, marcou lá em cima o tempo inteiro e venceu por 2-0. Uma partidaça do Cruzeiro. Eu gostei demais da atuação cruzeirense no jogo de ontem. Pois é, e é importante ver nesse momento também o Cruzeiro vencer por tudo que acaba representando essa vitória, né? Tanto pelos elogios merecidos ao Seabra, né? Que colocou um Cruzeiro muito competitivo em campo, um Cruzeiro que ele tinha dificuldades para escalar a equipe. Quase metade do banco de reserva do Cruzeiro ontem tinha disputado a Copa São Paulo no início do ano. Então era uma situação complicada, um adversário complicado, embora o momento não seja o melhor do Fluminense. E o Cruzeiro conseguiu competir muito bem, foi melhor que o Fluminense, venceu de forma imponente o Fluminense, conseguiu um bom placar, um golaço do William. E é muito positivo para o ambiente uma vitória como essa, né? Agora o Cruzeiro olha para a tabela, vê possibilidade de G4, vê possibilidade de liderança do campeonato, sendo que a tendência, né, para o mês que vem o time ser reforçado, se abre ganhar jogadores de mais qualidade, né, pode chegar mais gente do que já chegaram, inclusive. Então, quando o torcedor, quando os jogadores, todo mundo olha para essa situação do Cruzeiro agora, os 3 pontos de ontem fazem uma diferença tremenda para que o ambiente fique bom para se trabalhar, para que a gente sabe como no futebol a fase também conta muito. Então, coloca o Cruzeiro já num cenário de estar em boa fase. E aí cria-se uma tendência, um cenário aí para o Cruzeiro continuar jogando bem, continuar conquistando vitórias e se colocar mesmo na tabela, na parte de cima da tabela, que é onde o Cruzeiro almeja aí estar no Campeonato Brasileiro. Você está bem sorumbático hoje? Não. Eu estou gostando de ouvir vocês falarem do Seabra, porque é merecedor, muito merecedor. Eu fiquei observando atentamente cada um dos comentários de vocês. Em todos surgiu um elogio ao Seabra.
Eu fiquei muito preocupado mesmo, logo quando teve a virada de chave do Cruzeiro, de contratações, de grandes contratações, para muitos torcedores, quando existiu essa virada de chave, automaticamente o Fernando Seabra já não servia mais para o Cruzeiro. E eu achei um extremo desrespeito com o profissional. Um profissional de extrema qualidade que está mostrando isso dia após dia, com todas as dificuldades existentes no plantel do Cruzeiro. Quando o Valu vem e chama atenção do futebol que o Machado apresentou, não é muito por causa do atleta? Sim, mas é também por causa do gestor. Então eu acho que tudo isso tem que ser colocado nos seus devidos destaques. Então por isso que hoje eu fiquei em extremo silêncio para acompanhar cada um de vocês elogiando o Fernando Seabra, que é muito merecedor. E eu imagino a pressão que ele viveu quando começaram a questionar se o elenco que virá é capaz de servir esse treinador. Eu acho que isso só demonstra, isso que ele está fazendo nesse momento, colocando o Cruzeiro no G6, só reafirma a qualidade que ele tem para gerir o grupo futuro do Cruzeiro. A gente fica assim, será que ele tem a experiência suficiente? Gente, grandes treinadores surgem assim. É nesse tipo de momento que vai surgir o grande treinador. E ele, com o elenco que ainda não é o elenco grandioso do Cruzeiro, ele está conseguindo fazer esse time alcançar o G6. Então, vamos dar ao Fernando Seabra aquilo que ele merece. Então, parabéns, Fernando Seabra, pelo trabalho que você vem exercendo. Você não pegou em nenhum momento jogos simples. Você teve pressão do primeiro jogo ao 14º. Ele fez 14 jogos. 14 jogos. Só um adendo. Sim. No que você está Porque dizendo. eu ainda tenho que falar só mais um destaquezinho. Só um adendo, até para servir de subsídio para você, irmão, ele ganhou do líder do Campeonato Brasileiro. Sim, exatamente. Na primeira rodada, né, mostrando o futebol e já vivendo os momentos ali de preocupação com o futuro do Cruzeiro. Então tá aí. O trabalho que o Seabra tem feito é de se destacar e merece o devido destaque dentro dos programas esportivos. Porque a gente fica, às vezes, fazendo meia-culpa, só pensando lá na frente. E o aqui, o atual, é muito importante porque vai ser o futuro do Cruzeiro. E o Seabra tem demonstrado isso. E eu só queria também que a gente destacasse, dasse espaço dentro do nosso debate ao Anderson. Foi bem. O Anderson vem vindo bem. Não, teve o chute lá que ele quase fez o gol contra. Eu vou parar agora. Mas é que merece ser falado o desempenho do Anderson dentro do time do Cruzeiro. Acho que já gera um debate. O Cássio já chega para ser o titular? Vai ter que batalhar. O André Salles, que é o editor-chefe número 1 do mundo, já preparou a discussão para daqui a pouco. E aí? O Cássio pode entrar no jogo de daqui a pouco. Aí põe ou espera a oportunidade? É uma discussão para daqui a pouco. Eu falei aqui, um dia desses, não lembro que dia que foi, sobre o quanto o Saravia, acho que foi semana passada, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, o quanto o Saravia está jogando muita bola no Galo. E agora precisamos falar de William, sabe? O William hoje, para você, Valu, é o melhor lateral atuando no futebol brasileiro? Para mim hoje é. Pelo que ele é capaz de fazer defensivamente e quando ele tem a possibilidade de construir, ele é mais um jogador de meio campo. Basta que a gente olhe o lance do gol, né, em si, quanto de recurso ele usa, né, de controle da bola, de saber, e ali a gente está falando de acima de 45 minutos da segunda etapa. Então ele é um jogador que faz o time jogar, mas quando tem a consciência também, contra o Vasco, o William praticamente foi um jogo muito tímido dele no campo de ataque, mas pelo entendimento. Então é um jogador que reúne para mim habilidade, inteligência tática, capacidade defensiva e leitura de jogo. E a caneta? Cara, o Martinelli, assim,
E o Martinelli é bom, hein? É bom, cara. Não tô falando de um cara ruim. Não canetou o Zé das Cores, sabe? O Martinelli é bom jogador. Não, fala um jogador real. Real? Ele não canetou. Não vamos falar, né? Deixa pra lá. O Zé das Cores tem muitos aí. Então, pra mim, hoje, HG, 20 de junho, aliás, um beijo pra Nath, te amo, fazendo mais um aniversário. Beijo, juntos. Nath. Então, ele é sim, no momento, o lateral direito que joga o melhor futebol hoje. Mas é aquilo que eu falo sempre também, né? É o melhor time de todos os tempos da última semana. Então, no momento, realmente, o William joga um futebol que, cara, acho que deveria ser olhado diferente. Aliás, não acho não, tá? Seleção brasileira, que esqueça o William, que jamais olhe assim pro Matheus Pereira. Falando como torcedor do Cruzeiro, claro que os caras merecem esse reconhecimento. Mas o Matheus olharia bem. Vou dar uma pauta para você escrever lá para você gravar seu vídeo lá. Já gravei todos os meus vídeos de hoje. Nenhum clube, hoje, se você pegar no futebol em geral, Rio, São Paulo, Sul e aqui, que são as grandes praças, né? Eu não estou, por exemplo, desmerecendo, por exemplo, o Bahia, o Fortaleza, que são clubes hoje, nem o Atlético Paranaense e tal, não. Mas nem Atlético e Cruzeiro tem as melhores duplas de laterais hoje do futebol brasileiro e eu nem abro discussão. Os melhores laterais hoje atuando no futebol brasileiro estão em Minas Gerais. Arana e Marlon, William Saravia. Só me preocupa nisso aí, Everton, que você falou aí que elogiou o Saravia depois do jogo contra o Bragantino, né? Eu não sei se foi contra o Bragantino, não. Não, é porque de fato ele foi o melhor em campo do Atlético contra o Bragantino mesmo. Foi, né, Ael? Só me preocupa que você elogiou ele e aí contra o Palmeiras ele foi muito mal, né? E agora você está elogiando agora o William. Nossa! Cuidado, torcedor cruzeirense. Boca de cemitério. Eu acho que contra o Palmeiras ali não dá pra fazer uma coisa. Cuidado, torcedor cruzeirense, por quê? Não pode elogiar o William, não? Porque amanhã ele joga mal, aí não pode? Porque o seu último lateral elogiado acabou indo mal na partida. Tomara que não aconteça a mesma coisa. É inerente ao futebol. Nós já criticamos o Anderson no gol do Cruzeiro ontem, nós elogiamos. Não precisa ficar tão bravo não, cara. Só é brincadeira. Você tem que estar preparado, quer dizer, todos nós. Se o cara merecer, é que nem eu falei aqui, mas você não presta atenção no que eu falo, não dá moral. Eu falei atenção, aqui, acabei de prestar, inclusive. Parabéns a você, Seabra, a gente está elogiando aqui, merecimento total pelo momento que você está vivendo e tal, mas quando fizer merda, o negócio não virar, meu irmão, nós vamos bater, nós vamos criticar. A mesma coisa se aplica ao Saravia, ao William, ao Marlon e também ao Arana. Você não discorda de mim no que eu falei, discorda? Não, discordo não. Brincadeiras à parte. E também a dupla Piquerez e Mike. É uma boa dupla também. O Marcos Rocha também foi. Não, pode incluir. É o Mike Tô falando de dupla. lateral, né, Thiago? Os melhores laterais. Pode ser o Marcos, pode ser o Rocha. O Mike, inclusive, tem jogo pode que ser o Rocha. Ele fica revezando lá. Eu não tô jogando lateral. Pode ser o Rocha, pode ser o Rocha e o Piquerez. Mas assim, desculpa, não tem... Não, tá no mesmo... É porque assim... Piquerez tá no nível do Arana. O Arana fica aí no mesmo duelo, não joga de lateral no Atlético. Tudo bem, cara, mas você tem que entender o que eu tô falando. Não, então... Você não pode querer... Não, daqui a pouco você vai tratar o Arana como ponta. Não, ele não é lateral, mas não é. Ele é ponta. Não, ele é lateral, cara, de origem. Eu não estou desmerecendo as duplas de Minas Gerais. Estou incluindo uma terceira você dupla. Você e o dólar impressionante, a má vontade. Estou incluindo uma terceira dupla. Eu apenas falei da sua zica. Má vontade com o futebol Eu só citei a sua zica. Estou incluindo uma terceira dupla que está no mesmo nível das nossas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Piquerez e o Michael, o Piquerez e o Rocha, eles estão sim no mesmo nível das nossas. Se você hoje olha para o mercado e tem Mike e Piquerez para contratar, William e Marlon, você vai contratar dupla. Só pode trazer uma dupla. Você vai trazer o William e Marlon. Só posso trazer a dupla? Para trazer a dupla. Não dá para trazer um de cada e o do outro? Não. Eu traria o William e o Piquerez. Não. Pois não. Não, pois é, mas aí, completando, né, brincadeiras à parte, o William, desde que chegou no Cruzeiro, na verdade, né, Everton, ele deixou o setor ali muito tranquilo, né? É um jogador que veio de problemas físicos, tinha muita desconfiança sobre ele, mas ele é realmente um lateral que dá muito equilíbrio mesmo na defesa, ele é um cara que chega muito bem ao ataque. Aliás, a atuação dele de ontem também, mais um elogio ao Seabra, porque o Seabra, quando coloca 3 volantes, dá também mais possibilidade para os laterais apoiarem o ataque, tanto o William quanto o Marlon um pouco menos, mas foram bem no jogo. E são 2 jogadores importantíssimos para o Cruzeiro. Então, o treinador se preocupar em tirar o melhor desses caras também é mérito para ele. E não é novidade nenhuma o William jogando a bola que jogou ontem. Já tem muito tempo que ele está bem no Cruzeiro. E realmente é um cara que... Ele é completo. E quando você tem um lateral que te dá tranquilidade, é meio caminho andado. Eu acho que as 2 posições que mais fazem diferença assim, para a estrutura do time é o lateral e o volante. Quando você tem esses 2 caras que você não preocupa com eles,
o resto do time parece que vai e funciona. Aliás, falando em laterais e volantes e tal, daqui a pouco você atualiza para nós aí. O Alexandre Matos já fechou lá com o Alisson, com o Matheus Henrique. Atualiza para nós aí. Deixa eu só atualizar.